Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, agradecer pelas constantes visitas ao canal do Pastor Ineu Messias. Peço a vocês também que continuem se inscrevendo no nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas com a mensagem da palavra de Deus. À medida que você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai entendendo que esse conteúdo é relevante e assim vai oferecendo esse conteúdo para mais pessoas nessa plataforma que é a segunda maior, mais pesquisada no mundo todo e através do qual muitos homens e mulheres de Deus no mundo todo têm usado para pregar o santíssimo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já quero convidar vocês para uma reflexão, mais uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus, que encontra-se no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e os versículos 39, 41, até o 44, 39 até o 44. Pega a sua Bíblia e me acompanhe nessa maravilhosa leitura da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim diz o texto sagrado, o 38, a partir do 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, eis aqui o texto da palavra de Deus, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinando, como sempre, aquelas pessoas de então acerca de um tema que para eles era um tema inédito, um tema novo, porque eles nunca tinham ouvido falar que Deus um dia, como estava ali o Deus encarnado, que veio uma primeira vez ali, estava falando com eles, mas que Jesus estava revelando para eles que voltaria uma outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem que Jesus estava pregando para essa multidão era a continuidade daquele grande, maravilhoso sermão da montanha. E Jesus estava exortando aquela multidão acerca da vigilância no que diz respeito à sua vinda vindoura. Ele veio a primeira vez em carne para cumprir aquilo que foi determinado na justiça do Senhor nosso Deus, que foi enviar o seu Filho à terra como ser humano, sem pecado, para salvar a nós, vis criaturas, que estávamos, como diz o texto sagrado, mortos em delitos e pecados. Como mortos em delitos e pecados estão ainda hoje, neste momento, todos que ainda recusam serem discípulos e ovelhas de Jesus. Mas que Jesus dá neste momento a todos vocês que se encontram nesta condição, como eu também me encontrava, morto no meu pecado, no meu delito, e não queria saber de Deus. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus, ele, como disse Jesus, quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo,
operou no meu coração, revelando-me a minha triste, deplorável condição de vil pecador, e me apontou Jesus como Salvador. E era por sua graça, e somente por sua graça, que hoje eu sirvo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que seja melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Sou um miserável pecador, como disse Paulo, miserável homem que sou. Mas ele dava graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, assim como faço agora. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu essa grande oportunidade de servir a Ele, como dá também a você. E é por esta razão, esse Deus maravilhoso, sincero, está ensinando aos pecadores. E agora, nesse trecho que lemos, ensinando acerca da sua vinda, depois de ter dado várias lições nesse Sermão da Montanha. Ele não deixa escapar esse texto, esse assunto, por demais importante. Porque uma certa feita Paulo disse que, o apóstolo Paulo, que nós seríamos as mais miseráveis das criaturas, que só se víssemos, estou parafraseando, que só se víssemos a Deus nesta terra e que nada houvesse na eternidade. Mas Paulo diz que Jesus preparou um lugar para nós, como ele mesmo disse: eu irei, mas voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus, em outras palavras, está falando sobre a sua vinda. Mas ela também está destacando um caráter muito especial da sua vinda. Como ele diz aqui: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus, como conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, estava fazendo referência àquele fato que aconteceu em Gênesis, quando Deus falou para Noé, lá pelo capítulo 6 de Gênesis, que iria destruir a terra com água, porque o gênero humano havia se degenerado de tal forma que a Deus não restou outra alternativa senão que destruir toda a raça humana, porque havia se degenerado de tal forma que a santidade de Deus não poderia tolerar aqueles seres humanos incrédulos, idólatras e aqueles seres humanos inescrupulosos. Mas a palavra do Senhor diz, lá pelo capítulo 6 também, lá de, acho que o verso 8 de Gênesis, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E a Noé, Deus prometeu que ele seria salvo, desde que ele fizesse uma arca. E enquanto fizesse essa arca, certamente nós podemos inferir, e o texto sagrado mostra isso em outras passagens, que Noé passou aquele tempo todo, enquanto construía a arca, ele dizia que Deus ia mandar um dilúvio. E que as pessoas, portanto, se preparassem. Mas ninguém deu ouvido a Noé. Era Noé fazendo a arca. Alguns estudiosos dizem que foram cerca de 100 anos a construção dessa arca, ou seja, um século, e pregando a palavra, dizendo que haveria o dilúvio, que Deus ia destruir. E as pessoas não deram crédito à palavra de Noé. E de repente, o dilúvio veio e não houve escapatória para aquelas pessoas que debocharam, para aquelas pessoas que desacreditaram, para aquelas pessoas que preferiram continuar a sua vida normal, sem dar importância absolutamente nenhuma à palavra e ao pregoeiro da justiça, como assim é denominado Noé. E por isso Jesus, se dirigindo para os judeus que conheciam muito bem essa história, Jesus assim diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, enquanto Noé estava preparando a arca, enquanto Noé estava caminhando com os animais, as pessoas continuavam com a sua vida normal, como se nada tivesse ou fosse acontecer. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão levando a sua vida normal, estão trabalhando, estão estudando, estão casando, estão bebendo, estão exatamente fazendo como nos dias de Noé, sem levar em conta, sem levar em consideração o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
sem se converterem dos seus pecados, sem deixar os seus maus caminhos, sem se arrependerem da sua condição, do seu comportamento reprovável diante de Deus, sem abandonar a mentira, sem abandonarem o ódio, sem abandonarem os comportamentos que são reprovados pela palavra de Deus. E assim estão agindo exatamente como o povo nos dias de Noé. E Jesus continuou dizendo, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois que Noé entrou na arca, aí não havia mais nenhuma possibilidade de salvação. E o texto, Jesus continua dizendo, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Veja, mesmo que depois, podemos entender no que Jesus está dizendo aqui, mesmo depois que Noé entrou na arca, eles não perceberam. Só quando o dilúvio, ou seja, quando começou a chover, é o que nós podemos entender aqui, foi que eles perceberam que realmente a situação, ou a mensagem que durante 100 anos Noé pregou era absolutamente verdadeira, como verdadeira é a mensagem que nós cristãos, a mensagem que a palavra de Deus anuncia para todos os homens em todas as épocas. E qual é a mensagem? Que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará para levar a todos aqueles e aquelas que se arrependeram dos seus pecados, que não deram as costas para Deus, que não foram falsos discípulos, que não foram falsos religiosos, que não serviram apenas Deus de boca, da boca para fora, porque Jesus disse, uma certa feita, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu sei, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, que muita gente na sociedade, principalmente brasileira, estão escandalizadas com muitos crentes, com muitos ministros, com muitos pastores, que querem apenas o dinheiro das ovelhas, que pregam um evangelho de autoajuda, que pregam uma mensagem que nada tem a ver com a genuína palavra de Deus. Essas pessoas estão agindo exatamente como aquelas que estavam indiferentes à mensagem que Noé pregava para aquelas pessoas enquanto construíam a arca. Deus é justo. Deus não se deixa enganar por ninguém. Nem tem o culpado por inocente, como diz lá, se não me engano a memória, em Obadias, ou aliás, Naum, capítulo 1, verso 6. Deus não tem o culpado por inocente. Então tem muita gente zombando de Deus, principalmente muitos religiosos que usam até a Bíblia para enganar as pessoas, para enriquecerem, achando que Jesus não vai voltar e vai voltar. E muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu falei novas línguas. Jesus diz, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, aquelas pessoas não vigiaram, aquelas pessoas não se prepararam para este grande dia, para essa vinda que será repentina. E disse aqui Jesus, de tão repentina é, que Jesus continua explicando para aquela multidão a seriedade daquele momento que vai acontecer no futuro, quando diz assim, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como repentinamente o dilúvio começou a cair, depois que Noé entrou na arca, assim também será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui o texto, então estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Aí alguém perguntará, ué, mas por que que os dois não foram levados? Por que apenas um é levado e o outro não? Ora, o texto anterior traz uma explicação para nós. Porque o que foi deixado era aquele, podemos concluir, exatamente que não deu crédito à palavra de Deus. Era aquele que não se importava com a mensagem do Evangelho de Jesus. Era aquele que não vigiou. Era aquele que se tornou indiferente à palavra do Senhor. E por isso foi deixado. Mas aquele que vigiou, aquele que acreditou que Jesus voltaria e vai voltar, este foi levado. Como Jesus continua mais adiante.
estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Do mesmo modo, a que vigiou, a que confiou, a que acreditou na mensagem do Senhor Jesus Cristo, essa será levada. Mas aquela outra, que estava lado a lado, que não vigiou, que não considerou a palavra de Jesus, infelizmente, não será levada e não irá participar do arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, eu lhe pergunto, qual dessas personagens você quer ser? Você quer ser aquele que fica ou aquele que vai? Você quer ser aquela que fica ou aquela que vai? Essa é a grande pergunta que o Espírito Santo de Deus, ou reflexão, deixa para você. É uma escolha que você tem para fazer. Ou você prefere ficar, ou você prefere ser levado. Deus não vai levar ninguém, eu sempre digo, a pulso para o céu. Deus quer que as pessoas escolham. E escolher significa assumir responsabilidades. E qual é a responsabilidade? É a responsabilidade de ser fiel. A responsabilidade de vigiar. A responsabilidade de acreditar na palavra de Deus e fiar os seus caminhos pela palavra de Deus. Se você assim fizer, com certeza, você, no dia da vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, você será levado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus também falou das parábolas das 10 virgens. As 10 virgens que não tomaram a devida, 5 delas não encheram as suas candeias de azeite. As outras 5 deixaram as suas candeias acesas. E quando o noivo chegou, as que estavam com as candeias acesas, eles realmente foram recebidas pelo noivo. Mas as que tinham as candeias apagadas sem nenhum azeite, infelizmente não foram levadas pelo noivo ou consideradas. Isso demonstra o despreparo espiritual, a falta de vigilância. Essa mensagem que agora prego não é apenas para você, meu amigo, que ainda não é servo do Senhor Jesus Cristo, mas é também para as pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo e por estarem na igreja e por ter um cartão de membro ou por terem um título ou um cargo dentro da igreja, um cargo eclesiástico, acham que isso é o suficiente para naquele dia ser levado. Deixa eu lhe dizer, isso não será suficiente. Porque quem vai para o céu são os fiéis. São aqueles que vigiam. São aqueles que permanecem vigiando. Permanecem fazendo a vontade de Jesus. Esse vai. Mas aqueles que não permanecem fazendo a vontade de Jesus, esse vai ficar. Como diz Jesus aqui, no versículo de número, 2 versículos. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Não somos nós, os crentes, os assembleanos, que dissemos isso. Mas é o Senhor Jesus Cristo que diz de um modo muito sincero que se a pessoa não vigiar, vai ficar. E ele diz mais, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Essa é uma grande verdade que ninguém pode fugir dela. Você pode passar a vida toda indiferente a ela, mas um dia você vai se deparar com essa realidade. Tomara que antes desse acontecimento você tenha aceitado a Cristo como Salvador, mas não apenas se tornado um cristão religioso, que existe muito no mundo. Aliás, no Brasil, diz a estatística que 86, quase 87% são cristãos. Mas dentre quem está vigiando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem está cumprindo a palavra do Senhor Jesus? Como disse Jesus, verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos. Não é nos ensinamentos que você acha que deve servir a Deus, mas é nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que hoje as pessoas com a chamada pós-verdade, com o relativismo moral,
onde cada um tem as suas próprias verdades, onde cada um, para essas pessoas, não existe mais a verdade absoluta, embora ao dizer isso já estão dizendo que é uma verdade absoluta para elas, não querem se curvar mais ao ensinamento da palavra de Deus, querem andar de acordo com o seu comportamento, seus pensamentos e as suas atitudes. Mas a palavra de Deus é clara, tem que vigiar, tem que estar assim como Noé, que confiou, que achou graça aos olhos do Senhor, e que construiu a arca, confiou em Deus. Porque observe, não era muito fácil receber aquela mensagem na época de Noé. O texto vai nos mostrar em Gênesis que nunca havia chovido sobre a terra. Mas mesmo assim Deus disse, vai ter dilúvio, Noé. Construiu uma arca, Noé. Do ponto de vista humano era algo impossível acontecer, porque não tinha chovido. Chovia uma relva e regava a terra. Mas Deus disse, vai chover, vai ter um dilúvio, como nunca houve na terra. E Noé creu. Louvado seja o nome de Jesus. E que neste momento, meu amigo, ao me escutar, você creia também. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele disse, assim será a vinda do Filho do Homem. Vigie. Mas para você vigiar, você precisa ter as condições para ter esse vigiar. Você precisa estar atento. E só quem pode fazer você ficar atento é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta você, por si mesmo, independente da palavra de Deus, querer vigiar. Não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a sua natureza decaída não vai permitir que você vigie. E tem um outro ator, que esse é pior tanto quanto a sua natureza, que é Satanás e seus demônios, que também vai impedir de você vigiar. Mas se você se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, ele vai colocar no seu coração o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo vai lhe dar todas as condições espirituais para você estar vigilante, para que você vigie, porque ele vai ajudar você a crer, a confiar, a seguir os passos da vida pela palavra de Deus. Agora, claro, você tem que dar ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Capítulo 3, verso 8 de Hebreus diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então que neste momento, meu dileto amigo, minha direta amiga, você não endureça o coração para o Senhor Jesus Cristo, mas atente para a voz de Deus, como Noé atentou. E atentou tanto que Jesus tomou ele como exemplo para ensinar aquela multidão que vai acontecer um dia o que aconteceu na época do dilúvio, onde Noé fez a arca, entrou na arca e veio um grande dilúvio e levou a todos. E não houve escapatória para aquelas pessoas que rejeitaram durante tantos anos a palavra do Senhor Jesus. E você, quantos anos você tem rejeitado a palavra do Senhor Jesus? Quantos anos você tem rejeitado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Jesus quer levar você para a glória dele. Jesus quer levar você na vinda dele, que será invisível. Ninguém vai perceber. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas aqueles que estiverem vigilantes e que tiverem o Espírito Santo de Deus na sua vida. No outro vídeo, nós falaremos dessas duas fases da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas encerro essa mensagem retomando e reiterando esses conselhos maravilhosos do nosso Salvador, de que você vigie, de que você atente para o comportamento de Noé, que confiou em Deus, que acreditou em Deus, que fez a arca e por conta disso foi liberto, foi livre do dilúvio. Não só ele, como também a sua família. Apenas 8 pessoas foi salvo daquele grande dilúvio que levou todos os pecadores à morte, porque rejeitaram conscientemente a palavra do Senhor, nosso Deus. Que você não rejeite neste momento, mas reconsidere o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, subitamente, repentinamente, voltará à terra e levará a sua igreja, pela qual ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.